Questão 38 da seção 1.1 do capítulo 1. Encontre o domínio e a imagem e esboça o gráfico da função. Então, que foi dada a função, vamos fazer começando aqui pelo domínio. Então, para exibir o domínio, eu começo com o conjunto mais amplo possível, que nesse contexto que nós estamos trabalhando aqui é o conjunto dos números reais, menos as limitações devido às condições de existência. Então, vou retirar o que eu achar que impede o regime de validade dos números reais de obter o valor aqui, nesse radical. Então, o único problema que a função tem, o único possível problema, é ter uma raiz quadrada aqui. Porque não existe a raiz quadrada de A para A menor do que zero. Então, eu sei que se A for menor do que zero, o radicando for menor do que zero, não vai existir. Então, eu faço da seguinte forma. Pego o radicando aqui, escrevo ele menor do que zero, porque assim eu consigo resolver essa parte e encontrar os valores de x que satisfazem isso. Os valores de x que fizerem com que isso aconteça são os valores de x para o qual não existe a raiz quadrada. Então, são os valores de x proibidos no domínio dessa função. Então, agora, a partir daqui, meu objetivo é encontrar esses valores de x que satisfazem essa desigualdade. Eu vou, então, organizar aqui, né? 4 menor do que x quadrado. E aqui eu vou aplicar a raiz quadrada. Aqui eu preciso ter cuidado com uma coisa. Quando eu faço a raiz quadrada de um número ao quadrado, eu preciso escrever isso com o módulo de x. Aqui não vai acontecer de simplesmente essas partes se cancelarem e aparecer o x aqui. Tem que ser o módulo porque um número ao quadrado vai ser sempre positivo. Aqui é onde a gente está trabalhando no conjunto dos números reais. Então, se eu for tirar a raiz quadrada desse número positivo, vai ser um número positivo. Então, se aqui o x, por exemplo, fosse menos 1 ao quadrado é 1, e a raiz quadrada de 1 é 1, deu positivo. Se eu só cancelasse aqui sem colocar o módulo, eu ficaria com menos 1 ao quadrado. Antes de elevar ao quadrado, eu iria cancelar isso aqui e ia ficar com menos 1. Isso não seria possível. Quando eu tenho o contrário, por exemplo, se eu tiver uma raiz quadrada, e pegar essa raiz quadrada e elevar ao quadrado, na maioria das vezes eu não vou precisar escrever o módulo de x, porque se esse x está aqui na raiz, já é sabido que o x é maior do que zero. E o módulo de x, para x maior do que zero, é x. Acontece que, no contexto dessas questões, em que eu estou procurando o domínio, eu estou procurando algum problema, eu não posso assumir de cara que essa parte aqui, que o x é maior do que zero só porque está no radicando. Eu estou justamente tentando fazer isso. Eu estou tentando procurar para quais valores de x isso daqui acontece, para depois limitar. E só quando eu faço a limitação, em um outro momento, que eu posso assumir isso daqui como verdadeiro. Por enquanto, não. Por enquanto, eu estou procurando as condições em que isso acontece. Então, não posso partir do final. Eu tenho que fazer passo a passo. Por isso que, quando eu elevo ao quadrado, aqui nessas questões, uma raiz quadrada, eu considero módulo também. Mas, fora dessas questões, fora desse momento de procurar o domínio de uma função, daqui a gente pode direto escrever só, se eu tiver a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, só o próprio radicando. Mas para cá vai ser sempre. Então, sempre que eu tiver raiz quadrada de um número ao quadrado, eu tenho que colocar o módulo. Aqui, eu preciso só analisar se eu vou precisar ou não. Dependendo do caso, pode ser que eu precise colocar o módulo. Dependendo da situação, pode ser que não. E caso esse comentário que eu tenha feito não tenha sido completamente entendido, isso aponta que existe um problema na base matemática. Então, é necessário dar uma pausa aqui, voltar para o conteúdo de ensino médio, revisar um pouco mais e depois retornar para cá, para essa lista de exercícios. Porque essa primeira parte do livro é justamente para colocar o nível matemático que é necessário para entrar no capítulo 2, 3, começar a estudar cálculo a sério mesmo. Então, fiz alguns comentários aqui, mas eles já devem ser de conhecimento, de quem vai aprender cálculo. Então tá, aqui eu apliquei o módulo por causa disso, a raiz quadrada de 4 é 2.
E 2 sendo menor do que o módulo de x, eu posso escrever que o módulo de x é maior do que 2. 2 é menor do que alguma coisa, essa alguma coisa é maior do que 2. Agora eu preciso de todos os valores de x que satisfaçam isso, porque esses valores também vão satisfazer isso aqui. E satisfazendo isso, esses valores vão ser os valores para o qual não existe esse radicando. Então está tudo encadeado o que eu estou fazendo aqui. Para descobrir, né, esses valores de x que satisfazem isso, eu preciso fazer uma análise gráfica, porque assim fica mais fácil de ver. Então eu pego uma função qualquer h de x igual ao módulo de x. Aí eu pego essa função e ploto o gráfico. Então esse daqui é o gráfico de h de x igual ao módulo de x. Então o 2 positivo leva no 2 na imagem. O menos 2 também leva no 2, porque é uma função modular. E essa condição aqui, do x ser maior, módulo de x ser maior do que 2, eu traço o 2 aqui. Então tudo daqui para cima significa que o módulo de x aqui é maior do que 2. E aqui em cima, os valores de P são esses aqui em preto. Então qualquer valor que eu pegar aqui vai fazer com que o módulo de x seja maior do que 2. Eu chamei por esse h de P, igual ao módulo de P, para ficar certo aqui. Né? Porque essa função que eu estou pegando aqui é só para que eu possa ver visualmente os valores que eu vou pegar para x. Essa função aqui não é a que eu estou analisando originalmente. Ela está no meio, é um passo intermediário dessa análise aqui. Então, tudo vai fazer sentido no final, daqui a pouco, se tiver um pouco complicado agora. Então, eu vejo que os valores de x que vão satisfazer isso são esses aqui. Então, não existe essa raiz quadrada, raiz de 4 menos x quadrado, não existe para os valores de x pertencente a esses dois intervalos, esse em preto e esse em preto. Isso porque os valores de x pertencente a esse intervalo têm um módulo de x maior do que 2. E tendo o módulo de x maior do que 2, ele veio daqui. 4 menos x quadrado é menor do que 0. Agora não é necessário fazer o teste. Eu vou fazer o teste para convencimento. Vamos ver que isso está certo. Então aqui está dizendo que essa raiz quadrada não vai existir para x pertencente a esse intervalo aqui, a união desses dois intervalos. Então vamos pegar qualquer um aqui e testar. O menos 5. O menos 5 está aqui. Menos 5 ao quadrado dá 25. Então vai ser 4 menos 25. Deu número negativo. Realmente não existe. Então vou pegar aqui agora o 3. O 3 está aqui dentro. 3 ao quadrado é 9. 4 menos 9 é negativo. Também não existe. Então realmente, por mais que esse procedimento aqui tenha sido um pouco abstrato demais, na hora que eu escrevi tudo no final, o resultado aqui, fez sentido. Eu consigo ver realmente. Agora vamos ver aqui. O 0 não está aqui na proibição. Então, se o 0 não pertence a isso, então vai existir. Vamos testar. 4 menos 0 ao quadrado. Realmente, da raiz de 4, que é 2, existe. Inclusive os extremos. Vou testar aqui para o 2, por exemplo. Se eu colocar o 2 aqui, 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4 é 0. A raiz quadrada de 0 existe. Então, olha como deu tudo certinho. Fazendo essa análise aqui, passo a passo. E isso daqui, para quem estiver achando agora que foi abstrato demais, que foi rigoroso demais, que carregou muita notação matemática, isso daqui é bem básico comparado ao que vai ser feito ao longo desse livro. Então é bom ir se acostumando com esse tipo de pensamento aqui mais abstrato, sem uma aplicação tão direta. Tudo aqui vai ter aplicação, mas é necessário também entender o procedimento apenas com o pensamento algébrico. Então pronto, encontrei que não existe essa raiz para esses valores. Agora basta pegar esses valores e excluir do conjunto que eu quero que seja o domínio. Então vai ser o conjunto dos números reais menos esses aqui. Excluindo esses, não vai dar um problema no que sobrar. Então, ó, de menos infinito até menos 2, união com 2 mais infinito. Menos infinito até menos 2, união de 2 até mais infinito. Então, conjunto maior, os reais, né, escrevi em forma de intervalo. De menos infinito até mais infinito, menos esse aqui. Bom, se eu peguei desde o menos infinito
até mais infinito e retirei do menos infinito até o menos 2, o que sobrou foi a partir do 2, porque eu não retirei o 2 aqui. Aqui está aberto no 2, não incluo o 2. Então o 2 ficou aqui. Então ficou a partir do 2, do menos 2, né, até... Aí olha aqui que eu também retirei do 2 para frente. Mas eu não retirei incluindo o 2. Então esse intervalo aqui não proibiu o 2. Então o 2 vai ficar, que ele já está aqui dentro. Então ficou de menos 2 até 2. Então de menos 2 até 2, essa função existe. Então esse é o domínio da função. Pode, mais uma vez, ter parecido ser uma coisa difícil de entender, mas não é. Assistindo o vídeo aí várias vezes, fazendo várias questões dessa, a gente consegue pegar o jeito. Peguei o maior conjunto possível, encontrei as limitações, encontrando limitações, retirei a limitação do maior conjunto possível, que sobrou foi o domínio. Outra forma de escrever o domínio da função h é com uma lei de formação. X pertence aos reais, tal que o x está entre menos 2 e 2, e aqui é menor ou igual. Então é incluindo. Pode ser igual a menos 2, pode ser igual a 2. Agora eu já fiz uma parte, que encontrei o domínio. Agora, para encontrar a imagem e esboçar o gráfico, eu prefiro esboçar o gráfico antes, porque fica imediato ver a imagem. Então, para esboçar o gráfico, eu já sei que eu vou usar só do menos 2 até o 2. Então, eu traço um eixo, que vai ser o do h de x. A função em azul aqui, a curva, é a curva h de x. E vai ser do menos 2 até 2. Aí eu preciso fazer algumas avaliações para ter alguns pontos para traçar a função. Por exemplo, eu vou traçar em cada extremo. No 2 dá 0. No menos 2 também dá 0. Então marquei aqui o ponto 0, ponto 0. Aí eu fui no 0 para ver onde passa no eixo. Então 4 menos 0 dá 2. Então eu vou aqui no 2. Marquei esse ponto. Aí eu testei também em alguns valores intermediários aqui para ficar certinho para eu entender qual é a curva dessa função. Então, h de menos 1, testo aqui, dá 3, raiz de 3. Raiz de 3 é próximo de 1,7. Então aqui, como eu separei cada quadradinho desse como 0,25, né? Então 1, 1,25, 1,50. Aqui dá 1,75. Então é um pouco abaixo de 1,75. Então tanto para 1 quanto para menos 1 deu raiz de 3. Aí eu marquei aqui. Feito isso, eu fiz agora que eu já tenho um ponto suficiente, fiz a curva da função h de x. Então aqui eu esbocei o gráfico. Tendo esboçado o gráfico, fica mais fácil agora dizer qual é a imagem. A imagem é um conjunto de todos os valores desse eixo que foram usados pela função. Foi usado desde o 0 até o 2, incluindo o 0, incluindo o 2. Incluindo o 0, incluindo o 2. Isso aqui é a imagem da função. Na verdade, imagem não de f, imagem de h. Feito tudo que foi pedido no enunciado, encontrei o domínio, encontrei a imagem, esbocei o gráfico, a questão foi completamente resolvida.